Fala galera, fala galera, fala galera, boa noite galera, boa noite galera, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live. Boa noite galera, boa noite galera, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a nossa live tá muito especial mesmo. Hoje nós vamos falar sobre, adivinha o que, ó, já tem gente entrando aqui, gente dando boa noite, deixa eu dar uma boa noite para Kira Almeida, minha querida amiga Kira, lá de Cidade de Santa Maria. Seja muito bem-vinda, Kira. Muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas. Boa noite você que está no meu Instagram. Boa noite você que está no meu YouTube. Boa noite você que está no meu Facebook. E boa noite você também que está no nosso canal do TikTok. Boa noite, galera. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Estou muito feliz. A Ana Thielen também acabou de entrar também. Um beijo no coração, obrigado pela participação. Lembrando sempre que é muito importante para mim, para minha equipe, para todos nós, a participação de vocês aqui junto com a gente, tá? É muito importante. A nossa live de hoje, o tema da nossa live de hoje é tira dúvidas da audiência, tira dúvida da galera. Galera que me acompanha, galera que tá sempre junto comigo. Angélica Borges também acabou de entrar também. Seja muito bem-vinda à nossa live, seja muito bem-vinda. Confirma pra mim, gente, se tá ok o áudio, se tá saindo legal pra vocês o áudio aí, se estão conseguindo me escutar direitinho, tá ok? Boa noite, galera, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É muito importante a participação de vocês, é muito importante que vocês participem junto comigo, que vocês façam presença junto comigo aqui, para que a gente venha cada vez mais estar presente junto com vocês, né? Nós vamos fazendo uma série de live, uma série de aulas aqui nas nossas redes sociais, com o principal benefício que é sempre trazer informação e formação para você, querido colega cabeleireiro, querida colega cabeleireira, para você que está iniciando agora, que está entrando agora aqui junto com a gente, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roger Martins, eu sou cabeleireiro e educador profissional na área da beleza, e transformo pessoas comuns, transformo cabeleireiros iniciantes em grandes especialistas de sucesso. Esse é o meu trabalho. Muita gente vai me perguntar, mas você é cabeleireiro, por que você está aqui com a gente? Por que você está fazendo essa live? O principal objetivo sempre do nosso trabalho é poder ajudar, impulsionar, trazer as ferramentas e os atalhos para você que é cabeleireiro, que está iniciando na profissão, ou para você que já é cabeleireiro e que não conseguiu se destacar na profissão, ou até mesmo para você que não é cabeleireiro, que não iniciou na profissão e quer iniciar na profissão. Eu trago para vocês os atalhos, os caminhos para você iniciar na profissão cabeleireiro, ser sucesso na profissão cabeleireiro e se tornar um verdadeiro especialista, uma verdadeira referência profissional. Bora ficar comigo aqui que a live de hoje tá muito especial, tá muito top. O tema da nossa live é respondendo as perguntas da audiência. Vocês vão ver aí durante a minha rede social, durante o meu trabalho, que normalmente aí 2 ou 3 vezes na semana eu abro a caixinha de perguntas, tá? Eu abro a caixinha de pergunta na rede social, muitas vezes não consigo responder na hora, porque a gente está na correria do dia a dia. O meu dia a dia ele é baseado no quê, tá? Tem gente que tem dúvida. O que eu faço no meu dia a dia, tá? Nós trabalhamos hoje com cursos, treinamentos na área da beleza, cursos pessoais, pessoalmente, cursos online e também aos finais de semana atendemos no salão. Então, assim, o nosso dia ele é extremamente corrido e eu sei que várias vezes você vai chamar, você vai perguntar e acaba muitas vezes que a gente não conseguindo responder vocês. Mas eu quero que vocês entendam que sempre vai ser porque a gente realmente não consegue responder muitas vezes na hora, mas nós anotamos as perguntas, nós anotamos ali as dúvidas que você tem e com certeza nós vamos aí toda semana, tá? Toda semana nós vamos fazer pelo menos uma live, tá? Na segunda-feira nós temos o aquecimento da jornada do corte curto, que você está vendo aqui. Na quarta-feira nós temos a live com o aluno,
e aí eu faço live com entrevista com os meus alunos, e na quinta-feira, toda quinta-feira, 8 horas da noite, a nossa live é sobre respondendo a audiência, respondendo perguntas dos nossos alunos cabeleireiros que estão sempre aqui junto com a gente, sempre participando, sempre trabalhando junto com a gente, e é muito importante essa participação de vocês aqui, porque não adianta de nada eu vim aqui conversar com vocês e infelizmente não ter essa participação, tá? Então anota a nossa agenda fixa de live na semana, tá? Na segunda-feira é live de aquecimento da jornada do corte curto ou dos nossos lançamentos digitais. Na quarta-feira é a live com o aluno, onde eu faço entrevista com meus alunos. E na quinta-feira, a partir de hoje, é a nossa live fixa de respondendo perguntas da audiência, tá? Durante a semana eu abro a caixinha de pergunta aí na nossa rede social, vocês fazem as perguntas e eu não vou responder na hora, tá? Essas perguntas, elas são anotadas pela nossa equipe, e na quinta-feira, toda quinta-feira, 9 horas da noite, tá? Na segunda é às 8, na quarta é às 8 e na quinta é às 9 horas da noite a nossa live, tá? Então fica fixo esse horário, nós vamos estar aqui toda semana junto com vocês, dividindo conhecimento. Por que dividindo conhecimento? Porque, nem falei, meu trabalho é transformar cabeleireiros iniciantes, cabeleireiros comuns, pessoas que ainda não conseguiram vencer na profissão, transformar esses profissionais em verdadeiros especialistas na profissão. Lembrando que eu estou em todas as plataformas, tá, gente? Estamos no Instagram, estamos no YouTube, no Facebook, no TikTok, tá? Sejam muito bem-vindos, você que está entrando agora na nossa live. Para você que ainda não entendeu nada, essa live aqui, ela é educativa para o profissional cabeleireiro, tá, gente? Então vamos lá, comenta para mim aí, quem é que tá ao vivo comigo aí? Comenta para mim o seu nome, cidade de onde você é. E se você tem alguma dúvida, você que é cabeleireiro, tem alguma dúvida sobre a nossa profissão, sobre o que você precisa para usar de atalho, para você chegar no seu sucesso profissional. Roger, eu tenho dificuldade com isso. Roger, eu tenho dificuldade com aquilo. Exponha as suas maiores dificuldades para que eu venha aqui poder trazer informação para vocês, tá? Comenta para mim na live aí. Ó, a Ana Tchelle já botou show, né? Comenta aí. E é que nem eu falo, né, gente? Eu só vou saber das dificuldades de vocês se vocês exporem para mim aí, porque senão eu não vou saber, né? Então perguntem bastante, tá? Que nem eu falo, eu sou cabeleireiro há 15 anos, então são 15 anos de profissão, são 15 anos de experiência que eu tenho para dividir com vocês aqui, só como cabeleireiro, e mais 10 anos como educador profissional na área da beleza, professor para cabeleireiro. Então, assim, é bastante tempo que nós temos para dividir conhecimento. Então, eu acredito que dá para somar bastante com vocês aí, não é verdade, gente? Bora para cima, então. Só fica na live quem quer crescer profissionalmente, quem quer se tornar sucesso, quem quer se tornar referência profissional. Fica com a gente, acompanha até o final, que hoje tá espetacular. Vamos responder os alunos, então? Vamos à primeira pergunta de um cabeleireiro que fez essa pergunta para mim essa semana aqui nas redes sociais, tá? Primeira pergunta: como trabalhar menos e ganhar mais sendo cabeleireiro? Como trabalhar menos e ganhar mais sendo cabeleireiro? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, muito mesmo. Roger, eu já trabalho há tanto tempo na profissão, eu já sou cabeleireiro há 15 anos, há 20 anos, e eu não consigo valorizar o meu trabalho, eu não consigo ganhar mais pelo meu trabalho, né? Eu sempre falo, gente, tá, que nós estamos aqui, né? Eu sempre falo que o cabeleireiro que quer se tornar referência, o cabeleireiro que quer se tornar especialista, ele não pode trabalhar no salão pensando, focando e pensando no dinheiro. Não pode. O cabeleireiro que iniciar na profissão pensando no dinheiro, pensando em ganhar dinheiro, trabalhando por dinheiro, infelizmente
não dura muito tempo na profissão. Essa é uma realidade muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu iniciei na profissão cabeleireiro, lá no ano de 2007, quando eu fiz meu primeiro curso básico de cabeleireiro, nós éramos uma turma de 30 alunos. Era uma galera, gente, de verdade, sim, era uma galera mesmo de verdade, 30 alunos. Se você pegar hoje desses alunos, desses 30 alunos que fizeram o curso básico de cabeleireiro, eu acredito que uns 3, uns 4 são cabeleireiro. E aí você pega de 30 alunos, você tira 4 que são cabeleireiros, são quantos cabeleireiros que desistiram da profissão? E se você pegar essa margem de cabeleireiro que iniciou na profissão, era 30 na turma. Se você pegar essa margem que não está na profissão hoje, mais da metade desistiram porque achavam que iam ganhar dinheiro da noite para o dia. E eu sempre falo isso, eu sempre dou um banho de realidade em quem me acompanha. Porque quando você entra e eu acredito que isso não é só na nossa profissão, isso é em qualquer profissão. Você precisa trabalhar com algo que você ame, com algo que você se identifique, com algo que você realmente tenha sentimento. O principal segredo dentro da nossa profissão, para que ela venha dar certo e para que você tenha sucesso, é você trabalhar com algo que envolva o seu sentimento por aquela profissão. Eu, por exemplo, eu posso dizer com toda a propriedade, eu sou completamente apaixonado pela nossa profissão. Apaixonado, eu amo a nossa profissão. E é esse amor tão grande que eu tenho pela minha profissão e esse mesmo amor que eu tenho por ensinar o cabeleireiro a também ter esse amor pela nossa profissão, é isso que me torna e me tornou a referência que eu sou hoje. Então, você não pode trabalhar por dinheiro, mas a pergunta aqui é como trabalhar menos e ganhar mais sendo cabeleireiro. Por mais, agora eu vou complementar, por mais que eu não trabalhe por dinheiro, por mais que o meu trabalho ele não seja baseado pensando em dinheiro, o dinheiro ele é bom e eu preciso de dinheiro para viver. Sem dinheiro eu não boto gasolina no carro, sem dinheiro eu não pago a luz de casa, sem dinheiro eu não faço o rancho do mês. Dinheiro é necessário. E, que nem eu falo, você não vai trabalhar pensando especificamente no dinheiro, mas precisa-se do dinheiro. E o dinheiro, ele vira referência. O dinheiro, ele vira referência. O dinheiro ele não vira referência. O dinheiro, ele vira consequência. Ele é uma consequência do seu trabalho. Então, quando o dinheiro, ele é uma consequência. Ele tem que ser uma consequência. Ele vai acontecer. Ele é uma consequência que vai acontecer com você. Você vai trabalhar, você vai se dedicar, você vai estudar, você vai buscar conhecimento, você vai oferecer um bom atendimento e automaticamente o dinheiro ele é consequência de todo o seu esforço. E obviamente você vai viver bem através da sua profissão. E agora respondendo a pergunta, como trabalhar menos e ganhar mais sendo cabeleireiro? A melhor estratégia para você trabalhar menos e ganhar mais são 2 pontos que você precisa colocar no seu trabalho. Primeiro é você se valorizar. Cabeleireiro que não se valoriza, infelizmente, ganha menos e trabalha mais. Então, esse é o primeiro ponto, é o cabeleireiro ele se valorizar. O que é o cabeleireiro se valorizar? Infelizmente, gente, a nossa profissão, ela não é valorizada no dia de hoje e a maior culpa da nossa profissão não ser valorizada, porque a maioria dos cabeleireiros acha que a nossa profissão ela não é valorizada porque é culpa da cliente que não valoriza. Só que a culpa não é da cliente que não valoriza, a culpa é do próprio cabeleireiro que não se dá o devido valor, que não sabe se valorizar. Então, o primeiro ponto para você trabalhar menos e ganhar mais é você se valorizar, é você se dar o devido valor. E o próximo passo é você sempre trabalhar agregando mais serviços ao seu serviço.
que isso quer dizer? Se eu vou fazer um corte, eu vendo tratamento. Se eu vou fazer uma mecha, eu vendo corte. Se eu vou fazer um tratamento, eu vendo corte. Se eu vou fazer uma progressiva, eu vendo corte. Se eu vou fazer o corte, eu vendo a progressiva. Então, por isso que eu falo muito aqui. Cabeleireiro bom é cabeleireiro vendedor. É cabeleireiro marqueteiro. O cabeleireiro não pode ter vergonha de ser marqueteiro. O cabeleireiro não pode ter vergonha de ser vendedor. Ele tem que se autopromover, ele tem que se autovender. Então, assim, são as duas melhores dicas que eu tenho para dar para você. São as duas melhores dicas e as duas melhores estratégias que eu tenho para dar para você que quer trabalhar menos e ganhar mais sendo cabeleireiro. Primeiro é você se valorizar, você se dar o devido valor. Você colocar um valor no seu serviço e você impor que você só faz esse serviço devendo por esse valor. E é claro que para você se valorizar e você ser valorizado pela cliente, você tem que estudar, você tem que divulgar bem o seu trabalho, você tem que fazer um trabalho diferenciado, você tem que entregar mais do que você oferece para cliente, para que você seja valorizado. Então, assim, princípio básico é você se dar o devido valor. E o segundo passo é você incrementar o seu serviço, você vender, agregar serviço ao seu serviço. Que nem eu acabei de falar. Fez o corte, vende a mecha. Fez a mecha, vende o tratamento. Fez o tratamento, vende a progressiva. Então, o cabeleireiro que sabe vender e que sabe agregar outro serviço o cabeleireiro que sabe agregar outro serviço ao serviço que a cliente contratou, automaticamente ele ganha mais e trabalha menos por isso, certo? Então essa é a minha resposta, certo, gente? Bora lá. Ó, a próxima pergunta. Quando você fala em vender uma experiência para o cliente, o que quer dizer? Olha a pergunta. Quando você fala em vender uma experiência para o cliente, o que você quer dizer? Vocês vão ouvir muito eu falar aqui nas redes sociais sobre vender uma experiência para cliente. O que é vender uma experiência para cliente no salão? O que eu quero dizer quando eu falo para você não vender simplesmente um serviço que a cliente foi buscar no salão? O que é vender uma experiência para cliente no salão? Então vamos lá. Quando a cliente ela entra dentro do seu salão, o primeiro passo é você entender que aquela cliente ela foi no seu espaço por algo que ela visualizou, por algo que ela viu nas redes sociais. É por isso que a cliente ela pisa dentro do seu salão. É por isso que a cliente vai no seu salão. Ela vai pelo fato do quê? Ela vai pelo fato que ela viu um trabalho bonito nas redes sociais. Ela viu esse trabalho bonito, chamou a atenção dela esse trabalho bonito nas redes sociais, e aí ela foi no seu salão. Traduzindo, a rede social, ela nada mais é do que um mar. E aí você jogou a isca no mar, pescou aquela cliente e levou aquela cliente para dentro do salão. E aí quando a cliente ela vai para o seu salão, eu sempre falo muito aqui e em vários lugares. No momento que a cliente pisou dentro do seu salão, quando no momento que a cliente pisou dentro do seu salão, o cabeleireiro que quer se tornar especialista, que quer virar uma referência e quer se tornar um especialista, referência valorizada na área da beleza, ele não pode vender para cliente, ele não pode vender não, ele não pode entregar para cliente, porque aqui a pergunta é, quando você fala em vender uma experiência para o cliente, o que você quer dizer? O que eu quero dizer é que você vende um resultado para a cliente que a cliente viu na rede social, mas quando ela chega no salão, você entrega uma experiência. E o que é essa experiência que você entrega para essa cliente dentro do salão? A experiência ela começa no momento que a cliente pisa para entrar e no momento que ela pisa para sair. A cliente, ela precisa te enxergar com outros olhos. Ela precisa te enxergar que tu é diferente dos demais que ela encontra em qualquer salão na rua. Tá entendendo, gente? A cliente ela precisa te enxergar diferente dentro do salão. E quando eu falo em entregar uma experiência, eu falo de uma experiência física e uma experiência emocional. Como assim, Roger, uma experiência emocional? Você fala em entregar uma experiência emocional para a cliente.
o que seria uma experiência emocional e uma experiência física. Você tem que saber dividir, diferenciar o que é uma experiência física e o que é uma experiência emocional. E o cabeleireiro que quer se tornar referência, que quer se tornar especialista, ele precisa entregar essas duas experiências para o cliente. A experiência física e a experiência emocional. E eu vou falar sobre cada uma delas aqui para vocês. A experiência física, tá? A experiência física é o quê? É quando a cliente entra no salão e ela, observando esse cabeleireiro, ela vê que esse cabeleireiro, ele realmente é uma autoridade naquilo que ele está oferecendo, aquilo que ele está vendendo para ela. Como que eu vou mostrar para a cliente essa autoridade? Como que eu vou mostrar para a cliente que realmente eu sou uma autoridade na minha profissão? Com o seu conhecimento. Você tem que usar o seu conhecimento para mostrar para aquela cliente que você é uma autoridade. E a cliente, você tem que mostrar para ela no momento que você está fazendo o primeiro atendimento, que ela não está pagando pelo corte, ela está pagando pela experiência física e emocional. E essa experiência física que você vai vender para ela é o quê? É você mostrar para ela que você é diferenciado. E como que eu vou mostrar para ela que eu sou diferenciado? Como que eu vou fazer para mostrar para ela essa experiência física para ela? Começa já no diagnóstico do cabelo. É o quê? É ela, por mais que ela foi fazer um simples corte no seu salão, é porque ela foi ali no seu salão pelo quê? Ela foi para cortar, ela foi para fazer um corte. E aí a cliente sentou lá na cadeira e ela ali procurou e sentou para fazer um corte. Só que no mesmo momento que ela sentou para fazer um corte, você vai oferecer para ela uma experiência física, que é o quê? Já começa no diagnóstico. Você fazendo um bom diagnóstico. Já faz o diagnóstico de estrutura, já faz o diagnóstico interno, diagnóstico externo, já faz um diagnóstico prático, porque existe diferenças de diagnóstico que você vai fazer na cliente, diagnóstico prático, diagnóstico interno, diagnóstico de estrutura. Então, no diagnóstico, automaticamente, você já ganha cliente. Você já ganha cliente no diagnóstico. Então, assim, no diagnóstico já começa a minha experiência física com a cliente. Aí, do diagnóstico, eu já levo ela para o lavatório. E aí, no lavatório, o que a cliente espera de você fazer no cabelo dela no lavatório? Lavar, quando ela vai fazer um corte. Ela chega no seu salão esperando você fazer um corte. Só que aí, quando você... Pode trocar aí. Quer trocar? Não, tá rodando, tá rodando. Só que quando a cliente, ela espera o quê? Ela pisou no salão para fazer o corte. Ela espera o quê? Quando você leva... O que o cabeleireiro comum faz? O que o cabeleireiro comum faz quando ele vai cortar o cabelo da cliente? O cabeleireiro que não é experiente. O cabeleireiro que não é experiente, não. O cabeleireiro que não é especialista. O que ele faz quando a cliente vai cortar o cabelo no salão? Cabeleireiro comum. E eu falo com propriedade para vocês porque eu já fui cabeleireiro comum. O que o cabeleireiro comum faz? Ele leva a cliente para a cadeira, pergunta para a cliente o que a cliente quer cortar, leva para o lavatório, lava o cabelo da cliente com shampoo, condicionador neutro, leva para a cadeira, corta o cabelo da cliente, escova ou muitas vezes só seca e manda a cliente embora. Esse é o cabeleireiro comum. O cabeleireiro especialista, que está oferecendo para a cliente uma experiência física e uma experiência emocional, e junto com essa experiência ele está vendendo a experiência para cliente diferenciada. O cabeleireiro especialista, ele já faz um diagnóstico. Só para vocês terem uma ideia, gente, o meu diagnóstico, muitas vezes o meu diagnóstico leva em torno de 40 minutos, conversando com a cliente. E eu vou dizer para vocês que isso notei dentro desses 15 dias de profissão, que isso foi uma das coisas que mais fizeram com que a cliente me enxergasse diferente no meu trabalho no salão. Porque normalmente a cliente ela não espera por isso. E aí você surpreende ela quando você faz um bom diagnóstico, quando você leva para o lavatório, você faz um detox no cabelo dela, você faz uma hidratação no cabelo dela, você oferece
para a cliente uma experiência no diagnóstico, uma experiência no lavatório. Aí você faz o corte no cabelo dela, você finaliza com ondas, com caixa, ou você faz uma chapinha. Aí você passa um óleo maravilhoso, cheiroso no cabelo dela. E aí, isso é uma experiência física. Isso é a primeira parte, a experiência física. E aí vem no final do trabalho, quando você vira a cadeira para o espelho e ela chora, porque ela viu que ela ficou transformada na sua cadeira. E ela simplesmente, ela chora, porque tem cliente que chora quando você vira a cadeira. Essa emoção que você envolve a cliente quando você vira a cadeira e ela vê a autoestima dela que estava abaixo e lá em cima nada mais é do que você vender para ela uma experiência emocional. Você acabou de vender para cliente e aí você ativa um gatilho nela, que você é o cabeleireiro que ela sempre procurou, que você é o cabeleireiro que ela deve para sempre cortar o cabelo, e aí ela sai do seu salão muito feliz, realizada, com a autoestima lá em cima, e ela sai dali, a primeira coisa que ela vai fazer é ligar para as amigas e indicar o seu trabalho. Isso é uma experiência física e emocional, e isso é você entregar mais do que você vendeu. Prometeu pouco e entregou muito. E é assim que você vende e entrega uma experiência para o seu cliente. E é sobre isso que eu quero dizer, entregar a experiência. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de entregar uma experiência para a sua cliente? Comenta para mim na live o que vocês estão achando. Comenta para mim se vocês concordam comigo que o cabeleireiro ele precisa entregar uma experiência física e uma experiência emocional. E eu quero saber a opinião de vocês. Comenta na live para mim, quero vocês comentando essa live, tá? Comenta para mim o que vocês acham mais importante no seu atendimento. A experiência física ou a experiência emocional que você entrega para cliente. Deixa eu dar boa noite para a Uli, da Hidrafios. Beijo no coração. Fico muito feliz cada vez que você entra aqui. Ô, Uli, tá preparado aí? Vamos fazer a live comigo? Vamos participar da live comigo, Uli? Vamos preparar da live? Vamos participar da live comigo? Deixa eu convidar a Uli aqui. A Uli já foi minha aluna, uma grande cabeleireira, é uma referência também na área da beleza. Deixa eu chamar, ver se ela quer fazer a live comigo, se ela consegue fazer a live comigo aqui, para nós. Manda um convite para mim, Uli. Vamos participar da live? Vamos conversar comigo aqui? Bora ajudar esses cabeleireiros que querem se tornar referência na área da beleza. Bora lá. Bora participar? Senão depois eu combino outra hora com ela de participar da live comigo. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ah, ela tá saindo do salão. Tá saindo do salão agora. Vamos combinar, Uli? Vamos combinar uma live junto. Bora combinar uma live junto pra gente fazer uma live junto, viu? Vou ficar muito feliz se você aceitar o meu convite, viu? Comenta pra mim, gente. Tá gostando da live? Tá gostando da aula? Comenta pra mim. É muito importante pra mim saber a opinião de vocês, viu? É muito importante pra mim saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando ou não da nossa live aqui, a nossa live educacional, viu? Lembrando, tá? Toda quinta-feira, 9 horas da noite, temos Respondendo a Audiência, tá? Bora lá. Próxima pergunta. Entenderam o que é entregar uma experiência? Comenta pra mim. Quero saber a opinião de vocês. Vocês entenderam o que é entregar uma experiência para cliente? Comenta pra mim. Ah, vamos combinar a gente fazer uma super live junto aí. E vai ser muito legal, viu? Vamos responder a colocação da Mad Loure, isso? Mad Loure. Ela colocou: acho ambas importantes, afinal temos que ver a satisfação no que realizamos e ver no olho da cliente a felicidade na transformação ou naquilo que ela buscou. Exatamente isso aí que eu estou falando. É extremamente importante você oferecer essa experiência emocional para cliente. Mas lembrando, benefício sempre da cliente, tá? Sempre pensando em a cliente sair realizada do salão. Vamos lá, deixa eu ver quem tá ao vivo comigo aí. Bora lá.
Bora lá, gente, ó. Vamos para a próxima pergunta agora. A próxima pergunta é... o que preciso para ganhar 10 mil reais como cabeleireiro? O que preciso para ganhar 10 mil reais como cabeleireiro? Como que eu faço para ganhar 10 mil reais como cabeleireiro? Essa é uma pergunta muito, muito, muito importante, né? Que nem eu falei aqui no início da live, tá? A ideia da nossa live não é a ideia da nossa live, ela é educacional, é trazer para vocês uma experiência, é trazer veículos para que você se transforme em referência na sua profissão. Vamos lá. Como ganhar 10 mil reais como cabeleireiro? Bom, e eu acabei de falar no início da nossa live, tá? O nosso trabalho, ele não pode ser baseado em ganhar dinheiro. Você não pode fazer um trabalho pensando no dinheiro. Você não pode pensar em fazer um trabalho bem feito pensando no dinheiro. Você não pode fazer nada do seu trabalho pensando no dinheiro. Você tem que fazer sempre pensando no quê? Em deixar a sua cliente feliz e satisfeita no salão. Mas o dinheiro, ele é consequência, o dinheiro ele vai acontecer. E, obviamente, nós levantamos de casa e vamos trabalhar né, com o pensamento de ser valorizado no nosso trabalho. E a pergunta da colega é, o que preciso para ganhar 10 mil reais como cabeleireiro? A primeira dica que eu tenho para dar para você que quer ganhar 10 mil reais como cabeleireiro é ser vendedor. Cabeleireiro que é vendedor ganha mais. Cabeleireiro que é vendedor é mais valorizado. Cabeleireiro que é vendedor, ele ganha mais do que outros cabeleireiros. Gente, cabeleireiro, ele precisa ser vendedor, ele precisa ser marqueteiro, ele precisa ser administrador, ele precisa entender de financeiro, ele precisa entender de rede social. O cabeleireiro, ele precisa entender de tudo um pouco dentro da nossa profissão. O maior meio do cabeleireiro ganhar bem na nossa profissão, ganhar 10 mil reais, que nem o colega está dizendo ali, ganhar 10 mil reais por mês como cabeleireiro é o quê? Primeiro passo é você ser vendedor. Você precisa ser vendedor. Você precisa ser um cabeleireiro que se autopromove e que se auto-vende dentro do salão. É um cabeleireiro que a cliente chegou no salão, ela foi fazer uma mecha, ele vende o tratamento. Ela foi fazer uma progressiva, ele vende o tratamento. Ela foi fazer um corte, ele vende a progressiva. A cliente foi fazer uma mecha, ele vende um home care. A cliente foi fazer, por exemplo, é dono de salão, ela foi fazer um corte, ele vende a unha da colega de profissão. A cliente foi fazer uma mecha, no intervalo da mecha, ele já vende uma sobrancelha para aquela cliente. Então, o maior meio de você ganhar 10 mil reais por mês ou mais, porque acredite, dá para ganhar muito mais de 10 mil reais por mês. Eu conheço cabeleireiro que ganha 50 mil reais como cabeleireiro. Eu conheço cabeleireiro que ganha 70 mil reais como cabeleireiro. Eu conheço cabeleireiro que ganha muito mais. Então, assim, primeiro passo para você ganhar mais 10 mil reais ou mais como cabeleireiro, primeiro passo é você ser vendedor. Segundo passo é você sendo empreendedor. O que é você sendo empreendedor? É você ser dono do seu próprio salão. É você ser dono do seu próprio salão. Tá entendendo? Então, o primeiro passo é você ser um bom vendedor. Segundo passo, você ser um bom empreendedor. Tem que ser empreendedor. Cabeleireiro, ele precisa ser um bom empreendedor. E o maior meio de você ganhar 10 mil reais ou mais trabalhando na área da beleza e trabalhando como cabeleireiro é você sendo um bom vendedor e você ser dono do seu próprio salão. Esses são os dois maiores meios. E depois, tá? E depois é você estudando. Cabeleireiro que não estuda, cabeleireiro que não busca conhecimento, cabeleireiro que não aperfeiçoa o seu conhecimento, infelizmente ele vai ganhar igual todo mundo na rua, igual a maioria.
Porque se você pegar a maioria dos cabeleireiros comuns, cabeleireiros que são acomodados na profissão, a maioria ganha a mesma coisa. Concorda comigo ou não concorda, gente? A maioria dos cabeleireiros que são cabeleireiros comuns, que não são especialistas, não passa de 3 mil reais o seu salário fixo no mês. Não passa. Um mês ganha 2, um mês ganha 3, um mês ganha 2,5, outro mês ganha 3. Comenta pra mim se não é mais ou menos essa base, o salário do cabeleireiro comum. O que é o cabeleireiro comum? É o cabeleireiro que ele faz tudo, mas ele não tem nada destacado no seu trabalho. Ele não é um especialista ainda. Porque para você, o terceiro passo, o quarto passo. Primeiro passo, para você ganhar 10 mil reais ou mais na sua profissão como cabeleireiro, primeiro passo, você sendo um bom vendedor. Segundo passo, você ser um bom empreendedor. Terceiro passo é você sendo estudioso, você buscar conhecimento. E o quarto passo é você se tornar um especialista em algo na sua profissão. Por isso que eu falo sempre, cabeleireiro precisa ser especialista. E ele só vai ser valorizado, só vai ganhar mais, só vai ser enxergado de outra forma pela cliente no momento que ele for essas quatro, ele colocar dentro do seu... No momento que ele for, o cabeleireiro o cabeleireiro comum, ele só vai ser valorizado, ele só vai subir de patamar, ele só vai ganhar mais na sua profissão sendo cabeleireiro no momento que ele colocar esses 4 pilares dentro da sua profissão. É sendo cabeleireiro vendedor, é sendo cabeleireiro empreendedor, é sendo estudioso e ele sendo especialista. Você não vai conseguir ganhar mais se você ser cabeleireiro comum. O que é ser cabeleireiro comum? O que muita gente me pergunta, o que é ser um cabeleireiro comum e o porquê eu não devo ser um cabeleireiro comum. Muita gente me faz a pergunta, o que é um cabeleireiro comum e o porquê não ser um cabeleireiro comum. Porque quando eu falo aqui para vocês no cabeleireiro comum e no especialista, e o porquê que eu tento tanto, porquê que eu foco tanto em transformar o cabeleireiro comum em um especialista, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Por que eu quero transformar o cabeleireiro comum em especialista? Por que eu falo tanto que você deve ser um especialista? Para você ser valorizado pelo que você faz, gente. E o que é ser um cabeleireiro comum? Muita gente me pergunta o que é um cabeleireiro comum. Cabeleireiro comum é aquele que faz o que todo mundo faz. Ele recepciona a cliente igual todo mundo recepciona. Ele lava o cabelo da cliente igual todo mundo lava. Ele corta o cabelo da cliente igual todo mundo corta. Ele finaliza o cabelo da cliente igual todo mundo finaliza. E no final ele quer ganhar mais que todo mundo? Não. Ele vai ganhar igual o cabeleireiro comum. Por isso que muitos não conseguem cobrar mais que 50 reais o corte de cabelo. Eu conheço muitos cabeleireiros. Eu conheço muitos cabeleireiros que trabalham há 10 anos na profissão e não conseguem cobrar mais que 50 reais o corte. E aí critica o cabeleireiro que cobra 300 reais o corte de cabelo. Pô, mas por que o cara cobra mais de 300 reais o corte de cabelo? Por que o cara cobra 700 reais uma mecha? Ele cobra 700 reais uma mecha, ele cobra 300 reais um corte de cabelo, pelo fato do quê? De graça não é. É pelo fato de ele ser um cabeleireiro vendedor, ele ser um cabeleireiro empreendedor, ele ser um cabeleireiro estudioso e ele ser um especialista. Então, por isso que eu falo tanto para vocês, eu bato tanto nessa tecla aqui, de você se tornar um especialista. Você que quer subir de patamar, precisa virar a chave. Precisa entender que você não pode ser um cabeleireiro comum. Não pode fazer o que todo mundo faz. Tem que ser diferente. Tem que vender uma experiência física e uma experiência emocional para a cliente. E quando a cliente sair do salão, ela precisa sair emocionada com o seu trabalho. Ela precisa sair dali dizendo assim, pensando assim, cara, esse aqui é o cara.
Esse aí é o cara. Tá entendendo? Tá entendendo? Hoje, eu vou contar pra vocês, hoje, ó. Hoje eu recebi uma cliente no salão, tá? Recebi uma cliente no salão, ela chegou no salão, era 1h da tarde, tá? Nós finalizamos o cabelo dela agora, era 8 horas da noite, tá? 1h antes de eu começar essa live aqui. Essa cliente chegou no salão e aí eu fiz um ótimo atendimento, fiz um ótimo diagnóstico, como eu sempre faço para todas as minhas clientes. Aí ela tinha um cabelo preto, todo manchado. Tinha ali em torno de 2 palmos de raiz natural e o resto do cabelo todo manchado. Tinha uma mistura de vermelho, de laranja, de amarelo, tinha alisamento no cabelo. Aí eu fiz todo um diagnóstico, coloquei o teste de mecha no cabelo dela. E aí, peguei, conversando com ela, eu disse pra ela, ela chegou no salão com o preto no cabelo, todo manchado, e ela chegou no salão dizendo que ela queria umas mechas platinada. E aí eu disse pra ela, bom, primeira coisa que eu faço é dar um banho de água fria na cliente que chega assim no salão. Que chega com cabelo preto e ela quer, aí tá todo manchado, tem alisamento, tem vermelho, e ela quer um platinado. Primeira coisa que eu faço é dar um banho de água fria nessa cliente. O que é um banho de água fria? É dar um banho de realidade. Porque quando eu falo em você vender uma experiência, você vender um bom atendimento, quando eu falo em você entregar uma experiência para sua cliente, uma experiência física e uma experiência emocional. E quando eu falo que essa experiência que você vai entregar para a cliente, mesmo sem vender para a cliente essa experiência, e que isso vai fazer com que você suba a outro patamar e você seja visto como um especialista pela sua cliente, não quer dizer que eu estou dizendo para você entregar para a cliente, falar para a cliente tudo que ela quer ouvir. Porque nem tudo que a cliente busca no salão, você pode fazer. Em muitos casos, você ganha a confiança da cliente pelo fato de dizer não. Olha como é que pode, gente, é muito louco isso, né? Aí essa cliente chegou no salão e ela pediu o platinado. E eu disse pra ela, não, platinado não dá pra fazer. Olhando o teu cabelo, eu já vejo que o teu cabelo tem um monte de mistura de cor, o teu cabelo tem um monte de mistura de pigmento, aí tem alisamento, tentaram descolorir o teu cabelo. Eu vou botar o teste de mecha no teu cabelo, mas eu já sei, com o meu conhecimento, eu já sei que não vai passar no teste de mecha para um platinado. E aí, ali, quando eu falo isso para cliente, presta atenção aqui, quando eu falo para cliente que eu já sei o que vai acontecer no teste de mecha, mesmo não vendo o teste de mecha pronto, eu transmito para cliente o quê? O que eu acabei de falar para você que você tem que transmitir para cliente? Autoridade. Então, por isso que eu falo muito e bato muito na tecla da importância do diagnóstico. Quando eu falo que o diagnóstico ele é 50% do seu atendimento, do sucesso do seu atendimento, é exatamente sobre isso que eu estou falando. É sobre você entender o que vai acontecer com aquele cabelo sem nem mesmo você ter visto o teste de mecha. E aí, quando você fala para cliente e acontece 100% do que você falou que vai acontecer naquele cabelo, no teste de mecha, quando você abre o teste e a cliente vê que realmente o cabelo não abre a cor e ele realmente ficou sensibilizado, que nem você disse que ia ficar, você ganha cliente pela autoridade e não pelo resultado. Que louco que é isso, né? Isso é muito louco. Gente, eu aprendi isso com o passar dos anos. São 15 anos no salão. São 15 anos trabalhando no salão. São 15 anos vendo o cliente entrar e chorar dentro do salão. Entrar muitas vezes feliz e sair chorando do salão. E voltar me agradecendo depois, porque eu não fiz o cabelo. Olha que louco que era, gente. É muito louco isso, né? Eu já vi muito isso dentro desses 15 anos de prevenção. Ver cliente entrar feliz porque me encontrou, triste porque eu não quis fazer o cabelo e voltar depois me agradecendo porque eu não quis fazer o cabelo.
Olha como é que pode. Gente, eu já vi isso. E eu digo com propriedade. Eu tô aqui dizendo pra você com propriedades. Tá entendendo? E aí essa cliente entrou no salão. A minha cliente entrou no meu salão. Fiz o teste de mesh no cabelo dela. Falei que o teste de mesh não ia passar. Falei que ela precisava tratar o cabelo. E aí eu disse pra ela, o que eu posso fazer no teu cabelo é uma morena iluminada na altura de 1,8. Porque o teu cabelo ele vai abrir, como ele tá com coloração, tem vermelho e tem alisamento, ele vai abrir 2 tons. Ele vai abrir vermelho, vai abrir laranja e talvez vai abrir um amarelo. Aí eu disse pra ela, ele vai abrir 3 tons. Nesses 3 tons, eu disse pra ela, eu tenho que tonalizar com o menor. Porque o menor, ele uniformiza todos os 2 maiores. Se eu pegar o maior e botar, ele não vai neutralizar os 2 menores. Aí ela disse, Roger, você acha que vai ficar bonito? Eu digo, acho que vai ficar muito mais bonito do que você tentar o platinado, porque não vai abrir e vai ficar manchado. Traduzindo, gente, eu fiz esse cabelo hoje e vocês não vão acreditar, o cabelo ficou lindo demais. Lindo, 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 lindo demais. Mas eu notei no final do meu atendimento que eu não ganhei a cliente pelo resultado, porque ela gostou, ela amou, saiu muito feliz, mas eu notei no olho dela que eu ganhei ela pela minha autoridade, pela forma de eu mostrar para ela que eu entendo do assunto e que eu transmiti confiança para ela. Que tudo que ela vai fazer no meu salão a partir de agora, se ela fizer, ela sabe que vai fazer, sabendo que dá para fazer. Tá entendendo? Isso é vender experiência para cliente. Isso é você ser referência. Isso é você ser especialista. Comenta pra mim se você concorda comigo. Se você concorda comigo que eu tô falando. Comenta pra mim. Quero saber a opinião de vocês, gente. Bora participar da live aí. Eu tomo bastante água porque eu falo bastante. Então eu tomo aí uma média de cada live que eu faço, eu tomo todos 2 litros de água. É bom, né? Líquido é bom. Comenta pra mim, gente, se vocês concordam comigo, se vocês acham que eu tenho razão. Se vocês acham que eu não tenho razão, comenta também aí que a gente vai debater, tá? Porque eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu não sou o dono da verdade. Eu tô aqui dividindo com vocês a minha experiência, tá? Eu tô dividindo com vocês aquilo que eu vivo no meu dia a dia dentro do salão. Tá entendendo? Como ganhar mais de 10 mil reais no salão? Né? Foi a pergunta da colega. Fazendo isso, que nem eu falei. Né? Você sendo vendedor, você sendo empreendedor, você sendo estudioso e você sendo especialista. Então tá aí o maior motivo de todos de você se tornar um especialista na área da beleza. Tá entendendo? Bora lá, bora pra cima. Comenta pra mim, quero saber a opinião de vocês. Comenta pra mim. Se você não comentar a live, eu não vou fazer mais live. Comenta pra mim, quero saber a opinião de vocês. Concordo ou não concordo? Bora lá. Próxima pergunta. Vamos lá. A próxima pergunta é... Vamos lá. Não aguento mais trabalhar no salão e não ser valorizada. O que fazer? Tá? Não, essa aí já foi, né? Essa a gente já respondeu. Essa a gente já respondeu. Vamos lá agora. Aí depois veio o que preciso para ganhar 10 mil reais como cabeleireiro. Já respondi também. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta que é... Na sua opinião, o que mais impede do cabeleireiro crescer hoje? O que mais... a pergunta da colega é... Na sua opinião, o que mais impede o cabeleireiro de crescer na profissão hoje? Eu acredito que o que mais impede o cabeleireiro de crescer hoje na profissão é a falta de conhecimento. É a falta de estudo. Gente, não há nada, não há nada mais triste para um cabeleireiro do que a cliente entrar no salão e pedir um corte e esse cabeleireiro não saber fazer o corte. Não há nada mais triste para um cabeleireiro profissional. A cliente entrar no salão, pedir uma mecha e ele não saber fazer. Pedir um penteado e ele não saber fazer. Eu nunca vou esquecer lá no início da profissão, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me profissionalizar, minha principal meta, porque eu sempre fui criador de metas.
E eu lembro que quando eu estava iniciando a profissão, a minha primeira meta profissional foi: eu não admito a minha cliente entrar dentro do salão, pedir aquele trabalho e eu não saber fazer. Você que quer se tornar especialista, você que quer se tornar referência e que vai se tornar referência profissional, você não pode admitir isso na sua profissão. A cliente entrar dentro do salão, pedir o trabalho e você não saber fazer. Você tem obrigação de estudar e saber fazer, saber oferecer o melhor para o seu cliente. Tá entendendo? E aí vem a sua pergunta: o que mais impede o cabeleireiro de crescer hoje? Não tem nada que impeça mais o cabeleireiro de crescer hoje na profissão do que a falta de conhecimento. Infelizmente, a gente tem uma média de 90% dos cabeleireiros, 90%, se você pegar a cada 10 cabeleireiros, gente, presta atenção aqui, a cada 10 cabeleireiros, 8 são estudiosos. 8 não, a cada 10 cabeleireiros, 8 não gostam de estudar e 2 gostam de estudar. E esses 2 que gostam de estudar, são os cabeleireiros que vão vencer na profissão. São os cabeleireiros que vão ser mais valorizados, são os cabeleireiros que vão crescer, que vão se tornar referência, que vão, de repente, no futuro se tornar futuros professores. São esses cabeleireiros que têm foco na educação, porque antes, quando você vai iniciar na sua profissão, antes de você investir numa boa cadeira de cabeleireiro, antes de você investir num bom lavatório, antes de você investir num bom, sei lá, o primeiro investimento que você tem que fazer é no seu conhecimento. Se tem algo que ninguém vai tirar de você na sua vida, é o seu conhecimento. Eu sempre digo assim, hoje eu posso perder quase tudo. São 3 coisas que eu não posso perder na minha profissão, na minha vida. São 3 coisas que, se eu tiver essas 3 coisas na minha vida, eu me levanto do pó. Primeira dela é a minha família, que é a minha base, que é o pilar da minha vida, que é a minha esposa, os meus filhos. A minha família é o meu pilar, é a minha base. Sem eles eu não sou ninguém, sem eles eu não vou a lugar nenhum. Primeiro pilar é os meus filhos, é Tiele, Mateus, Miguel, são o pilar da minha vida, pessoal, profissional, em tudo. Então o primeiro passo é a minha família. Segundo passo é a minha saúde. Sem a minha saúde, infelizmente, eu também não sou ninguém, eu também não vou a lugar nenhum. E o terceiro é o meu conhecimento. Sem o meu conhecimento, eu também não vou a lugar nenhum. Agora, eu tendo do meu lado a minha família, a minha saúde e a minha educação e Deus no coração, eu cresço de novo, eu renasço do pó. Então é por isso que o cabeleireiro que está iniciando, que quer se tornar referência, porque essa é minha meta de vida, é poder transformar cabeleireiros comuns, cabeleireiros iniciantes, cabeleireiros que já são cabeleireiros há muito tempo e não conseguiram se tornar especialista. A minha meta é transformar essas pessoas em grandes especialistas de sucesso. É o quê? O que mais impede de crescer na profissão, com certeza, é a falta de educação. E quando eu falo falta de educação, não é o cara que é mal educado. Porque existe cabeleireiro muito bem educado, cabeleireiro que é educado pessoalmente. Mas, infelizmente, ele é educado pessoalmente, mas ele é deseducado profissionalmente. O que é o deseducado profissionalmente? É o cara que fez o curso lá no início de profissão, é o cara que fez o curso básico de cabeleireiro e ele acha que já é bom, ele acha que não precisa mais aprender, ele acha que já está bom. Esse é o profissional, ele é educado pessoalmente, mas ele é deseducado profissionalmente. Tá entendendo? Então, assim, o que mais impede hoje o cabeleireiro de crescer na profissão, com toda certeza do mundo, é a deseducação profissional. É o cara ser deseducado profissionalmente. Então, assim, se eduque profissionalmente. Busque conhecimento.
Procure agregar conhecimento, procure estudar. Ah, Roger, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Gente, eu sou um que ministro o curso de graça. De graça. Eu sou um que tem vários cursos de graça para você fazer. Prova, Roger. Jornada do corte curto. Jornada do corte curto by Roger Martins. 100% gratuito, 100% online, 100% ao vivo, somente para quem se inscrever. Como que eu faço para me inscrever na jornada do corte curto? Vai no link que está na minha bio, tem um último link da minha bio aqui na rede social ou na descrição desse vídeo. Clica nesse link, faz a sua inscrição e vem aprender de graça. 100% online, 100% gratuito. Você vai assistir aí no conforto da sua casa, no celular, no tablet, no computador, na televisão, onde você quiser. Só precisa do quê? Força de vontade, sentar e aprender. Precisa de dinheiro realmente para aprender? Só não vai aprender se não quer aprender. Se você quiser aprender, é só focar no seu estudo e no seu conhecimento e nada. Quando você tem saúde, quando você tem educação, quando eu falo ter educação, é ter educação o quê? É ter educação profissional. Quando você tem saúde, você tem educação profissional, você chega aonde você quiser. Aonde você quiser. Aonde você quiser. E quando eu falo isso, eu falo por experiência própria. Porque eu saí... Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Eu sou uma pessoa que eu saí de um lugar onde tinha tudo para dar errado. Eu comecei como muitos de vocês, de repente, estão começando na profissão. Eu venho de uma família pobre, eu fui criado pela minha avó, não fui criado por pai e nem por mãe. Morei um tempo com a minha mãe, mas eu fui criado muito mais tempo pela minha avó. Então eu não tive uma base familiar, eu não tive um pai para me corrigir, eu não tive uma mãe para me corrigir. Eu não tive apoio da família na minha profissão. Eu não tive dinheiro para investir na minha profissão. Eu comecei varrendo o cabelo para os outros cortar. Comecei segurando cumbuca para outros cabeleireiros fazer química. Comecei lavando vaso de salão de beleza para os clientes utilizar. Comecei do zero, sem dinheiro nenhum, sem apoio de ninguém. Comecei bem novinho, com 16 anos de idade, e me tornei, modestamente, modéstia à parte, uma referência profissional. Me tornei um especialista. Então, se aconteceu comigo, mesmo eu tendo todas as dificuldades, e tudo dizendo que não, se deu certo comigo, mesmo sendo um projeto falido, onde as pessoas apontavam o dedo, dizia, isso vai ser marginal, não foi criado nem para o pai nem para a mãe. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi dizerem que eu não daria certo porque eu não fui criado com pai nem com mãe? Porque eu fui criado que nem bicho solto na rua. Eu cresci de pé no chão correndo na areia quente. Eu cresci correndo na chuva. Eu vim de um lugar onde 90% das pessoas que me rodeavam não deram certo na vida. Se deu certo para mim, que passei por tudo isso, por que não daria certo para você? E aí tem gente que me pergunta, como deu certo para você, Roger? Deu certo porque eu tive fé em um Deus poderoso, grandioso, que eu sempre soube que esteve do meu lado o tempo todo, olhando, me direcionando. Ou seja, é difícil porque toca numa ferida minha. Isso é muito difícil porque toca numa ferida grande minha. Mesmo não tendo pai para me corrigir, mesmo não tendo mãe muitas vezes para me corrigir, para me direcionar e para me dizer que o que daria certo e o que não daria certo, eu soube fazer a escolha que mudou minha vida. Então você precisa hoje fazer as suas escolhas que vão mudar o seu futuro. Você precisa saber... Você precisa saber escolher bem o hoje
e plantar bem o hoje para você colher amanhã. Então, se deu certo para mim, que passei por tudo de mais ruim nessa vida que você possa imaginar, por que não daria certo para você? Por que deu certo para mim? Porque eu tive força de vontade. Por que deu certo para mim? Porque eu tive força de vontade, porque eu tive foco, porque eu tive determinação, porque eu busquei o conhecimento e porque eu tive atitude. Atitude de mudar minha vida e mudar minha história. E não permitir com que eu passasse mais necessidade. Porque uma frase que eu sempre digo, a gente só passa aquilo que a gente permite passar. Eu falo isso para todo mundo, eu falo isso para todo mundo, gente. A gente só passa na vida aquilo que nós permitimos passar. Você não deve permitir passar por necessidade. Você não deve permitir o não ter. Você não deve se permitir o não saber. Você precisa virar a chave na sua vida. Você precisa mudar as suas atitudes. Você precisa levantar a bunda da cadeira e crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. Você precisa aproveitar as oportunidades. E se deu certo para mim, o porquê que não vai dar certo para você? Se não deu certo para você ainda, é porque não é o momento, porque tudo tem um momento. Eu sempre falo isso. Tudo tem um momento. Existe um momento certo para tudo. E se não aconteceu, é porque não era a hora de acontecer. Vai acontecer na hora certa que tem que acontecer. Apenas espere, mas não fique esperando sentadinho ali como se tudo fosse cair do céu, como se Deus fosse te entregar tudo de mão beijada. Não vai acontecer assim. Deus vai abençoar. Ó, presta atenção aqui, já que nós estamos falando sobre isso, tá? Não espere que as coisas aconteçam sem que você lute, sem que você corra atrás, sem que você tenha determinação. Não coloque tudo, não coloque tudo para que simplesmente seja resolvido por Deus. Não coloque sua vida como se Deus fosse descer lá do céu, pegar na sua mão e te entregar tudo de mão beijada. Não, você tem que correr atrás. Você tem que se determinar. Você tem que virar a chave. Você tem que sair da sua casa e ir procurar o salão para trabalhar. Você tem que ir para a internet e procurar o curso para se especializar. Você tem que fazer um bom atendimento. Você, 90% do que acontece na sua vida, 90% do que acontece na sua vida são as suas atitudes. E eu vejo um monte de gente culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem na vida. Deus não tem culpa do seu fracasso. Deus não tem culpa nenhuma do seu fracasso. O principal culpado de muitas coisas dar errado na sua vida é você mesmo. 90% é as nossas escolhas. 90% do que a gente passa é porque a gente escolheu. É a bendita escola da vida. Você já ouviu falar na escola da vida? É a bendita escola da vida. Então, assim, não se permita se passar por necessidade. Não se permita se passar e não querer aprender. Não se permita-se passar necessidade e não mudar a sua vida de uma vez por todas. Você precisa escolher. Você precisa virar a chave. E que nem eu acabei de falar para vocês aqui, gente. Se deu certo para mim, que passei por tudo que eu passei nessa vida, por que não vai dar certo para você? Então, assim, cara, a pergunta da colega: o que mais impede o cabeleireiro de crescer na profissão? O que mais impede o cabeleireiro de crescer na profissão é a falta de conhecimento. É o eu não saber. Infelizmente. O que eu faço para mudar isso? Estude. Busque conhecimento. Não tem dinheiro para estudar. Tem curso de graça que eu ministro de graça. De graça. Você só precisa do quê? Atitude. Certo? Como que eu faço para participar da jornada do corte curto? Vai no último link que está na minha bio, ou vai no link que está na descrição desse vídeo, ou nos comentários desse vídeo. Clica nesse link, se inscreve para o curso e espera chegar a data, dia 11, 12 e 13 de setembro. E nós vamos estar avisando você lá no grupo VIP do WhatsApp. Nós vamos estar avisando você desde quando faltar 7 dias para o curso. Hoje faltam o quê? 18 dias para o curso?
né? Nós vamos começar a avisar você lá quando faltar 7 dias pro curso. E aí no dia do curso, sabe o que você precisa fazer? Sentar na sua cadeira, jogar para trás, pegar o celular na mão e assistir a aula. Depois da aula, você precisa o quê? Praticar o que você aprendeu no curso. Colocar em prática. E assim você dá o primeiro passo para se tornar o quê? Um especialista. Uma referência profissional. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Roger, me mostra o caminho para ganhar mais dinheiro na minha profissão. Que nem a pergunta que a colega acabou de fazer aqui, ó. O que preciso fazer para ganhar 10 mil reais como cabeleireiro? Estudar. Estudar. Né? É um dos passos. Lembra? Eu mostrei 4 passos. O principal deles é estudar. Sem estudo, você não vai ganhar mais. Sem estudo, você não vai ser mais valorizado. Certo, gente? Estão gostando da live? Comenta pra mim. Já deu 1 hora de live. Nós vamos encerrar nossa live agora. Nós vamos encerrar nossa aula agora, nossa live aula agora. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu espero que realmente vocês se sintam inspirados pela minha história, se sintam inspirados pela minha história profissional. Eu espero que vocês vejam na minha história um ponto de referência. Eu espero que através aqui das nossas aulas eu plante uma sementinha dentro do coração de vocês e mostre para vocês que tudo é possível desde quando nós temos fé, determinação, foco pelo nosso trabalho e que tudo dá certo. Que assim como deu para mim, você só precisa acreditar que vai dar certo para você também, viu? Desde que você acredite. Certo, gente? Então não esquece, tá? Na segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem live de aquecimento. No caso aqui é o aquecimento da jornada do corte curto. Segunda-feira, 8 horas da noite. Na quarta-feira, live com o aluno, entrevista com meus alunos. E na quinta-feira, a live que nós estamos fazendo agora, que é a live de perguntas e respostas, tá? Que é a live respondendo a audiência, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado pela participação de vocês. Estou muito feliz em vir dividir meu conhecimento com vocês aqui. Contem sempre comigo. Beijo no coração e até a próxima live. Tchau, tchau.